Muito bem-vindo de volta, meu amigo, minha amiga. Seguimos no estudo da Lei 12.850/2013, a nossa Lei de Organização Criminosa. E agora trataremos de um instituto muito importante dessa lei. Vocês já devem, se ainda não estudaram sobre, já devem ter ouvido falar na grande mídia, né? Muito da Operação Lava Jato e tudo mais, que tiveram muitos acordos de delação premiada. Vamos lá. Para o acordo de colaboração premiada, tá bom? As peculiaridades, como tem muito detalhe relacionado a esse instituto, a gente vai ter que se atentar muito ao texto da lei, que eu vou ler aqui com vocês, sempre vou mencionar um artigo, procurar explicar aqui qual a intenção do legislador, tá? Mas eu peço a vocês, reforço, leiam bastante essa lei, principalmente os artigos vistos aqui em aula, porque é de suma importância. O que vai ser cobrado na sua prova, principalmente na primeira fase, não vai ser nenhum conceito estratosférico, doutrinário, tampouco alguma decisão jurisprudencial estapafúrdia, nada disso. Vai ser cobrado o texto da lei. Como a gente sabe, aí 70%, às vezes 80% do que é cobrado numa primeira fase de prova, né? Prova objetiva, prova teste, é texto de lei, tá? Então vocês precisam ler a lei. Eu sei que é chato, por isso a gente está aqui para explicar, mas é indispensável para a sua aprovação, tá bom? Então vamos lá, o que é o acordo de colaboração premiada? O que é a colaboração premiada? Nada mais é que um acordo que o réu faz com o Estado no sentido de obter um benefício em troca de informações que sejam de interesse do Estado que ele possa fornecer, tá certo? O próprio nome já diz premiada, porque o colaborador ele traz uma informação importante para o Estado e, em contrapartida, ele recebe alguns benefícios que a gente vai ver de forma pormenorizada, né? Que pode ser desde a concessão de um perdão judicial até uma redução de pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O cara, em vez de ficar preso, ele vai cumprir serviço social, né? Vai pagar cesta básica, esse tipo de coisa. Se for depois da sentença, a gente vai ver que tem diferença, pode ter um regime de pena mais benéfico, pode ter uma outra redução de pena, também tem uma outra hipótese que o Ministério Público sequer oferece a denúncia, né? Que eu julgo ser o melhor dos prêmios. A gente vai ver que não é assim, não é qualquer informação que gera o melhor dos prêmios, tá certo? Tem que ser tudo muito bem balanceado, tá bom? Bom, o que diz o primeiro artigo que trata da colaboração premiada, o artigo 3º-A? Ele diz que o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesses públicos. Ou seja, a informação que o cara está prestando, que o colaborador está prestando, tem que ser útil e relevante para o interesse público, tá certo? Não adianta ali ele estar sendo investigado por um crime de corrupção, um grande esquema de corrupção, e ele fazer uma delação dizendo que o fulano roubava banana na feira. Não, isso não é relevante, não é útil para o interesse público, tá bom? Ele tem que desvendar a estrutura daquela organização criminosa que pratica corrupção, ele tem que indicar onde estão os bens, os ativos financeiros dos proveitos daquelas condutas criminosas, todo esse tipo de coisa. Tem que ser informação relevante, informação útil ao interesse público, tá? Artigo 3º-B. Diz que o recebimento da proposta para a formalização do acordo de colaboração demarca o início das negociações. Então, a tratativa ali para a negociação, como a gente pode ver, pode ser protagonizada tanto pelo delegado de polícia como pelo Ministério Público, constitui e demarca o início das negociações e constitui também um marco de confidencialidade, tá? Então, o recebimento da proposta para a formalização do acordo demarca o início das negociações e constitui também um marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra de confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais e dos documentos que formalizem
até o levantamento do sigilo. Esse sigilo não é eterno. O sigilo desse acordo de delação premiada, de colaboração premiada, perdão, não é eterno. Uma hora ele vai acabar, tá? Mas enquanto isso, as tratativas iniciais elas são protegidas pela confidencialidade, tá? E como se trata de um negócio jurídico, de um acordo, ele demanda boa-fé das partes, tá bom? Ele demanda uma relação de confiança entre elas. E a gente vai ver que tem diversos dispositivos que nos trazem essa percepção, tá bom? Além disso, essa proposta de acordo de colaboração premiada, o pessoal vai lá, faz uma proposta, o cara fala, ó, tem umas informações boas aí. O delegado fala, pô, mas o que você tem aí? Ah, eu tenho isso. Ele falou, pra mim me interessa, vamos fazer uma proposta de acordo? Vamos. E os caras desenham, fazem um esboço disso aí. Essa proposta de acordo ela pode ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando o interessado. Então o cara chega e fala, ó, doutor, quero fazer um acordão aí. Quero fazer um acordão aí, que eu tenho umas informações, sei quem é os caras, vou dedar todo mundo. Mas o delegado vê ele e fala, meu irmão, isso aí que você tá me dando aí, cara, isso aí eu já tenho, eu já sei quem é, eu não quero saber disso aí não, se vira aí. E indefere sumariamente a proposta de acordo de delação premiada. Ele fala, não, essa informação que você quer me passar eu já tenho, não me é interessante, ou então essa informação não é útil ao interesse público, tá certo? Ela pode ser sumariamente indeferida. Essa proposta de acordo de colaboração premiada, quando o cara chega e fala, eu quero colaborar, ela pode ser sumariamente indeferida, devidamente justificada e com a cientificação do interessado, tá? Se não houver esse indeferimento sumário, as partes firmam aí formalmente um termo de confidencialidade, tá bom? Para o prosseguimento nas tratativas do acordo de colaboração premiada, tá? Isso que o que esse termo de confidencialidade formalmente firmado, o que ele gera? Ele firma a vinculação dos órgãos envolvidos nessa negociação, tá? E impede o indeferimento posterior sem justa causa, tá bom? Então é importante marco isso aí, né? O termo de confidencialidade, ele firma, vincula os órgãos que estão envolvidos na negociação. Então o delegado resolveu negociar com o investigado, está firmado ali, a negociação vai ser entabulada entre eles, tá bom? Não vai vir depois o Ministério Público lá dar pitaco, vai ser ouvido, sem problema nenhum, mas os protagonistas desse acordo de colaboração premiada estão firmados a partir daqui, tá bom? Isso impede o indeferimento posterior sem justa causa, tá bom? Vai ter que vir uma justa causa suficiente para que cessem essas tratativas. Por exemplo, a informação que ele traz, depois descobre-se que não é verdadeira, que o investigado omitiu alguma coisa que ele deveria ter falado nesse acordo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que ele não pode mais, como se fosse um indeferimento sumário, que só vale uma justificativa simples ali, de que, por exemplo, não é útil ao interesse público, né? Isso aí ele não vai poder alegar lá na frente. Vai falar, não é útil ao interesse público. Não, calma, a hora de você ver isso era lá na frente, você deveria ter indeferido sumariamente. Traga uma justa causa para justificar o seu indeferimento, tá bom? Lembrando que o recebimento da proposta de colaboração premiada ou do termo, né, de confidencialidade não implica por si só na suspensão da investigação, tá bom? Ressalvado um acordo quanto à propositura de medidas cautelares e assecuratórias. O que eu quero dizer com isso? O recebimento da proposta de colaboração de termo de confidencialidade não significa que isso aí que a investigação vai ser suspensa, não, quanto ao cara, a investigação vai correr. Mas eles podem negociar medidas cautelares e assecuratórias. O que é isso? O cara pode negociar a prisão preventiva dele. O cara fala, você vai continuar sendo investigado, a investigação vai continuar correndo, mas beleza. Se você fizer esse acordo aqui, você me der essa informação que você está falando que você tem, eu não vou pedir sua prisão preventiva, eu não vou pedir sua prisão temporária, eu não vou pedir o bloqueio de todos os seus bens, tá bom? Você pode negociar medidas assecuratórias, você pode negar a suspensão dessas medidas, você pode negociar a suspensão dessas medidas assecuratórias e etc, tá bom? Essas medidas cautelares.
Então não é porque o acordo foi assinado, o termo, né, de confidencialidade foi assinado, que a investigação vai ser parada, tá bom? Inclusive para o colaborador. Bom, prosseguindo aqui, esse acordo de colaboração premiada, ele pode ser precedido de uma instrução em juízo, quando houver necessidade de identificação ou complementação do objeto ali dos fatos que foram narrados pelo colaborador, né? Devido a dúvida na definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público, pode acarretar essa instrução. O juiz pode ouvir e promover uma instrução para clarear esses pontos específicos, tá? E também para ver se ele realmente fala a verdade e tudo mais. É possível que essa verificação seja feita numa instrução, seja feita judicialmente ali perante o juiz durante uma instrução, tá bom? E se realmente vai ter proveito para a investigação. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador, pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Então, os documentos formais da colaboração premiada, que é o recebimento da proposta e o termo de confidencialidade, tem que ser assinado por todas as partes e pelo colaborador acompanhado de advogado ou esse advogado com poderes específicos, procuração com poderes específicos, tá? Ele tem que sempre, o celebrante ali, o colaborador, ele sempre tem que estar acompanhado de advogado, tá bom? Sempre. Guardem bem isso, tá? Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, Ministério Público ou Polícia, o celebrante não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Então, caso o MP ou o delegado se recuse a receber o acordo, não poderão usar nenhuma dessas informações em prejuízo do réu depois, entendeu? Não vão poder usar as informações passadas por ele, já que eles não aceitaram a colaboração, tá bom? Artigo 3º-C. A proposta de colaboração premiada, a gente está aqui, tá, pessoal? A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado. É o que eu já falei para vocês. Precisa de advogado, se o advogado for tratar ali sozinho, representando o seu cliente, tem que ter procuração com poderes específicos. Ou o cara assinar o termo junto com ele. Beleza? Parágrafo 1º. Como eu já adiantei também, nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença do advogado constituído ou defensor público, já falamos sobre isso. Parágrafo 2º. Em caso de eventual, isso é importante, eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou participação do defensor público. Quando vai ocorrer o conflito de interesse? Imagine um mesmo advogado que ele esteja representando o colaborador e o cara que ele está delatando. Há um nítido conflito de interesse, né? Ele não pode defender o cara que está delatando e o cara que vai ser delatado ao mesmo tempo. Então deve ser nomeado, né? Deve ter solicitado outro advogado, e também no caso de hipossuficiência defensiva, né? Imagine que esse advogado, a autoridade celebrante, nota que esse advogado não tem conhecimento técnico suficiente para prosseguir nas tratativas ali, né? E do colaborador hipossuficiente também, o colaborador que não tem condições de contratar um advogado, né? Que no caso deve ser nomeado um advogado em convênio com o poder público ou um próprio defensor público para essa defesa aí, tá bom? Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados, ou seja, o que o cara está narrando tem que ter pertinência temática com o que está sendo investigado. Então não adianta ele falar que ele furtava tijolo do vizinho, sendo que ele está sendo investigado por desviar dinheiro público no hospital. Não é isso que a colaboração dele objetiva, né? A colaboração dele tem que ser destinada a ajudar na investigação daqueles fatos ali, daquela investigação formal que foi instaurada. Tá bom? Agora o parágrafo 4º, ele traz
os prêmios, alguns dos prêmios que podem ser concedidos a este colaborador, dizendo o seguinte, que o juiz poderá, o juiz que vai aplicar, mas sempre a requerimento das partes, tá bom? O juiz não pode, por livre e espontânea vontade, ele celebrar o acordo de não persecução penal. A lei teve algumas alterações nesse sentido, deixando ainda mais claro que o juiz é imparcial e se afasta ali das partes no momento de celebração. O juiz vai ter duas funções aqui que a gente vai ver. Ele vai ter a função de analisar a regularidade formal do acordo e a voluntariedade do colaborador e depois de aplicar o prêmio que ele concordou quando ele homologou o acordo, tá certo? Ele não vai poder se imiscuir no mérito da delação em si, tá bom? Mas a gente vai ver isso lá pra frente. Artigo 4º, importantíssimo, tá, pessoal? Tá bem destacado aqui. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, até 2/3, ou substituí-la por restritivas de direito, daquele que tenha colaborado, atenção, efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. A lei traz os resultados que ela quer para que essa colaboração seja válida, para que essa colaboração seja eficaz para atingir algum desses prêmios, perdão judicial, a redução da pena em até 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E quais são esses objetivos? O primeiro deles, inciso 1, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. 2, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. 3, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa. A recuperação, inciso 4, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E 5, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Então a lei exige que um desses resultados, pelo menos um deles, tá? Não precisam ser todos de forma cumulativa, mas claro que quanto mais desses resultados o colaborador trouxer, maior vai ser o prêmio dele, tá certo? A lei exige que ocorra um ou mais desses resultados para que seja possível a colaboração premiada, tá bom? Então o cara tem que identificar os demais coautores partícipes e as infrações praticadas, revelar a estrutura hierárquica de toda essa organização criminosa, prevenir, trazer informações que previnam a prática de outras infrações penais, né? Falar, ó, amanhã eles vão estourar o banco lá em Caxias do Sul. Tá? Esse tipo de informação. Recuperação total parcial do proveito do crime. Falar, ó, um galpão tal, a gente escondeu o dinheiro que a gente pegou do banco. E a localização de eventual vítima com a integridade física preservada. Isso é importante. Falar, ó, fulano está sequestrado, a gente pratica sequestro e está em tal lugar. O cativeiro é lá, tá bem, só ir lá e buscar. Tá bom? Então, a colaboração deve ser efetiva e gerar ao menos uma dessas consequências que eu falei para vocês. Guardem isso. Tá bom? Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, tá? Isso aqui são os requisitos que vão ser levados em conta para a aplicação do prêmio, tá bom? A personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia de sua colaboração. Tudo isso, somado com aqueles objetivos que a lei exige que sejam atingidos para a eficácia da colaboração, serão levados em conta para a escolha do prêmio, tá certo? Então o sujeito que deu uma informação pequenininha, ele não vai ter o perdão judicial, tá? Ele vai ter uma redução de pena, até metade, ele vai, até 2/3, ele vai ter uma redução menor que 2/3, tá bom? Lembre-se sempre que o prêmio vai ser sempre compatível com a qualidade da informação, a qualidade da colaboração, tá bom? O parágrafo 2º.
Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo, tanto na investigação quanto no processo, e o delegado de polícia nos autos do inquérito, o delegado nesse caso não pode durante a ação penal, com a manifestação do Ministério Público, depois do delegado, poderão requerer, Ministério Público requer, delegado representa, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando, se couber, o artigo 28 do Código de Processo Penal. O que esse parágrafo quer dizer pra gente? Seguinte, isso era uma colaboração inicial. A colaboração inicial previa o seguinte, ó, você vai ter uma redução de pena de até 2/3. Só que aquela colaboração dele, no curso de quando se revelaram os fatos, quando a polícia foi realmente atrás daquilo lá, se revelou muito maior do que inicialmente se pensava. Então a polícia, as partes acordam e falam, opa, calma. O cara ia só revelar a estrutura hierárquica da organização, mas a partir disso a gente conseguiu desmantelar ela inteirinha, descobrir onde estava o dinheiro do crime, descobrir onde estavam guardadas as drogas, descobrir onde estava a vida. Descobriu um monte de coisa que ele inicialmente ali não tinha como fornecer, mas que depois se viu muito importante. Então é possível que as partes requeram, né? As partes não, tá? O colaborador não, mas a parte celebrante, o Ministério Público, o delegado de polícia requeram para o juiz que seja, ao invés de não ter, muito embora não tenha sido previsto lá na proposta inicial, que seja concedido perdão judicial para esse colaborador, beleza? Lembrando sempre, pessoal, como eu já disse para vocês, que o delegado de polícia ele pode sim firmar acordos de colaboração premiada, a lei é claríssima nesse sentido, tá bom? Na fase de inquérito policial. Tudo bem? Mas sempre respeitando as prerrogativas do Ministério Público, que deverá se manifestar e aí sem caráter vinculante, tá? Se o Ministério Público se manifestar contrário àquela colaboração premiada, não é vinculante, tá bom? Porque todos esses dispositivos do parágrafo 2º e 6º do artigo 4º da lei são constitucionais, tá bom? Já foi julgado, decidido pelo STF, que são constitucionais e não ofendem a titularidade da ação penal, né? O Ministério Público constitucionalmente, a ele foi conferida a titularidade da ação penal pública. Isso não ofende de forma alguma, tá bom? Já foi decidido pelo STF no informativo 907, tá aqui para vocês, tá bom? Parágrafo 3º, importante dispositivo também, que o examinador gosta de brincar com esses prazos aqui. O prazo para o oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, ou seja, 6 meses, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo constitucional, ou seja, suspende o processo por 6 meses, o oferecimento da denúncia, o Ministério Público, peraí, vamos resolver tudo isso aqui, vamos ver se vai rolar mesmo tudo isso da colaboração, a gente vai conseguir atingir esses objetivos, suspende, mas também suspende o prazo prescricional, né, para não beneficiar indevidamente esse colaborador. O cara pode dar uma migué lá, engambelar todo mundo, fica suspenso por 6 meses o processo, aí é prorrogado por mais 6 meses e acaba prescrevendo. Não, então a pegada está aí. O prazo, né, suspenso por até 6 meses, prorrogado por igual período, e do oferecimento da denúncia do processo, não da investigação, como a gente já viu lá atrás. A investigação não suspende, o que pode ser negociado, eventual não aplicação de alguma medida cautelar ou assecuratória. E o prazo prescricional, então suspende o prazo prescricional também. O examinador pode pegar você aí e falar que não suspende o prazo prescricional. Suspende. Lembre-se que se não suspender o prazo prescricional, vai ser um benefício indevido para esse colaborador. Tá certo? Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, e aqui é muito importante, esse artigo é extremamente importante, o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento do colaborador e o colaborador não seja o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Galera, prestem atenção. Esse é o melhor dos prêmios da colaboração premiada. Então, se é uma puta de uma colaboração premiada, fodida de boa,
para o cara conseguir um prêmio desse aqui. Só que não é qualquer um que consegue, tá bom? Tem alguns requisitos. Por que é o melhor dos prêmios? Porque o Ministério Público ele deixa de oferecer a denúncia, o cara não chega nem a ser processado. Todos os outros prêmios que a gente viu tem processo. Tá? O perdão judicial ele é aplicado pelo juiz depois, lá na sentença. A redução de pena é aplicada pelo juiz lá na sentença. A substituição da pena lá na sentença. O cara passa por todo o processo, que é, imagina, você passar por um processo criminal extremamente desgastante. Esse é o melhor dos prêmios, porque o Ministério Público ele sequer oferece a denúncia. A denúncia é a peça que formalmente dá início ao processo, a acusação formal daquele sujeito. É uma peça onde o Ministério Público diz, no dia tal, hora tal, fulano de tal, fez isso, praticou tal crime, tal, tal. É aquilo que vai dar início ao processo penal. Tá certo? Então o Ministério Público sequer oferece essa denúncia. Então é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos para o colaborador. Só que a infração que o colaborador revela, ela não pode ser de prévio conhecimento. Não pode ter tido prévio conhecimento, né? Então, se aquilo já estava sendo investigado, não vai adiantar. E além disso, esse colaborador ele não pode ser o líder da organização criminosa e ele tem que ser o primeiro a prestar efetiva colaboração. Tá certo? Então, atentem-se a esses requisitos. O fato tem que ser desconhecido das autoridades, né? Não pode ter conhecimento prévio. E o colaborador não pode ser o líder da organização criminosa, tem que ser o primeiro da organização ali a prestar efetivamente uma colaboração premiada, tá bom? Ah, mas quando que a gente considera, quando que a gente vai saber que não tem o conhecimento específico da infração? A lei traz isso aí para não gerar nenhuma dúvida. Ela diz que considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentado pelo colaborador. Então o critério é o seguinte, se não tem investigação instaurada sobre determinado fato é porque não tinha conhecimento prévio. Tá bom? A autoridade, o Ministério Público não tem que falar, eu já sabia. Ah, sabia porque você não instaurou nada. Tá prevaricando? Né? Então considera-se que não há conhecimento prévio pelo Ministério Público quando não há investigação instaurada, seja pelo delegado de polícia, seja pelo próprio MP. Tá bom? Então são esses requisitos. Não ter prévio conhecimento da infração, que o cara tá trazendo a informação. Não ser o líder da organização criminosa, por motivos óbvios. Porra, você não vai denunciar o líder da organização criminosa? Que prêmio é esse? Não dá, né? Calma lá. E for o primeiro a prestar efetiva colaboração, para estimular, a lei tenta estimular o cara o quanto antes. Ele fala, pô, tem que colaborar logo para conseguir esse prêmio melhor aqui. O advogado orienta, ele fala, se você abrir o bico logo, você vai ser premiado, ninguém falou nada ainda, vai que é tua. O cara vai e presta efetivamente a primeira colaboração. Ele tem o melhor dos prêmios previstos nessa lei. O não oferecimento da denúncia. O cara não é processado, o cara não vai ficar fichado, nada. O cara simplesmente não é processado. Não há o oferecimento da denúncia. Parágrafo 5º importante também. Todos aqueles prêmios que a gente falou são para colaboração feita antes da sentença. Se essa colaboração for posterior à sentença, depois da sentença, a decisão lá do juiz, são outros os reflexos. Não vai poder ter mais o perdão judicial, tá? Já foi a sentença, mas a pena ainda poderá ser reduzida até a metade. Ou então, a gente pode admitir a progressão de regime. Progressão de regime de pena, que a gente tem o aberto, semiaberto e o fechado. Então imagine que o cara foi condenado, ele falou, não vou delatar, não vou delatar, não vou delatar, não vou delatar. Ele é condenado, ele viu que ele tomou pau, pum, tomou uma pena fodida e pegou o regime fechado. O cara pegou o regime fechado e falou, puta, fodeu, eu vou abrir o bico. Fala, juiz, eu quero falar agora. Procura, né, o Ministério Público e faz esse acordo de dilação premiada após a sentença. Ele pode ter essa pena aí de 8 anos, sei lá, que ele pegou, reduzida até a metade, a depender da colaboração que ele prestou, ou ainda, ele pode ter uma progressão no regime. Então imagine, o cara pegou originalmente um regime fechado, ele pode ter concedido o regime semiaberto, ou eventualmente até o aberto, muito embora ele não tenha atingido o regime, ou não tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime. O artigo 112 da Lei de Execução Penal traz agora em patamares de percentual, antes era 1/6 e daí tinha outros patamares de 2/5, 3/5 para reincidente, para
crime de onda, etc., agora mudou. Agora é tudo um patamar, é 16%, 20%, 25%, 30% e assim vai. Conforme as especificações lá. Então imagine que o cara ele teria 8 anos e imagine que ele teria que cumprir 20% desses 8 anos no regime fechado. Se ele faz essa delação depois da sentença, ainda que ele não tenha ficado 20% dessa pena presa no regime fechado, o acordo pode prever que ele vai para o aberto. Mas desde que ele não tenha preenchido só os requisitos objetivos. Os subjetivos ele tem que ter preenchido. Né? Se ele já estiver preso preventivamente, por exemplo, bom comportamento carcerário, né? Esse tipo de coisa, tá bom? Tem que ter bom comportamento, são os requisitos subjetivos. Mas o objetivo, que ele ia demorar temporalmente para conseguir, ele pode ter isso abreviado. Se o acordo de colaboração for posterior à sentença. Então vamos lá, vamos resumir aqui para ficar mais claro. Que nesse quadrinho aqui eu trago os benefícios possíveis para a gente não confundir. Fiquem atentos aí, ó. Perdão judicial, regra geral, né, pessoal? Vamos separar aqui a regra geral. Perdão judicial, redução da pena em até 2/3, ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Benefício melhor dos mundos. MP deixa de oferecer a denúncia. Não tem conhecimento prévio da infração, o Ministério Público. Não é o líder da organização criminosa, o colaborador, e é o primeiro a efetivamente colaborar. E colaboração se ela for posterior à sentença. Redução da pena até metade ou a progressão de regime, ainda que ausente o requisito objetivo. Beleza, meus amigos? Tranquilo, né? Bem tranquilo, muita coisa para decorar, muito detalhezinho, muita informação, mas vocês vão dar conta do recado. É repetição. Estudo para concurso, infelizmente, é repetição. Tá bom? Parágrafo 6º. O que eu falei para vocês? Da distância que a lei cada vez mais faz o juiz ter das partes, né? Embora esteja aí toda essa celeuma aí de alguns dispositivos do novo pacote anticrime suspensos relativo ao Poder Judiciário, juiz de garantias e tudo mais, parece que agora ficou claro, a gente tem finalmente uma disposição expressa trazendo o sistema acusatório como adotado pelo Brasil no processo penal. Tá bom? Então, cada vez mais o juiz está se afastando de produzir atos de ofício, né? Antigamente o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício. Hoje em dia, com o pacote anticrime, não pode mais. O juiz só pode decretar a prisão preventiva de alguém por representação do delegado de polícia no inquérito policial ou por requerimento do Ministério Público no inquérito ou na ação penal. O juiz não pode mais, de ofício, se entender preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, decretar a prisão preventiva de alguém. De ofício, sem requerimento de ninguém, tá bom? Tem que ter um requerimento, uma representação antes. Então o legislador vem cada vez mais demonstrando a adoção do princípio acusatório e afastando o juiz das partes. Por quê? Porque cada vez mais o legislador quer um juiz imparcial. Beleza? Parágrafo 6º, reforçando isso. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e seu defensor, com a manifestação do Ministério Público. Então, se for realizado com o delegado, é o delegado, o defensor, o colaborador, e o Ministério Público é ouvido depois. Manifestação essa que não é vinculante. Ou, conforme o caso, entre o próprio Ministério Público, o investigado ou o acusado e seu defensor. Tá? Aí o delegado não é ouvido, se for direto com o Ministério Público. Atenção, o Poder Judiciário não pode, em hipótese alguma, obrigar o Ministério Público a celebrar acordo de persecução penal, informativo 942 do STF. Tá bom? Não pode, é um acordo, não tem obrigatoriedade nenhuma, não é direito subjetivo do réu, nada disso. O juiz não pode entrar nesse mérito, tá bom? Bom, mas o juiz tem participação importante no acordo de não persecução penal. É ele que homologa a brincadeira, tá bom? E como a gente viu e veremos novamente aqui, ele só se atenta aos aspectos de validade e eficácia desse acordo. Parágrafo 7º.
Diz que, realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos para homologação. Então é isso que o juiz tem que ver para homologar o acordo: regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no parágrafo 4º e 5º desse artigo, que a gente viu lá, de não ser o líder da organização criminosa, ser o primeiro a prestar efetiva colaboração e demais pontos, né, se posterior à sentença e tudo mais. Ele analisa a adequação dos benefícios pactuados, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal, na lei de execução penal e tudo mais, né, os requisitos para a progressão de regime se a colaboração for posterior da sentença. Então, o que ele verifica se, por exemplo, se os benefícios são possíveis. Imagine uma colaboração anterior à sentença que chega para o juiz para homologação e está previsto lá como prêmio a progressão de regime sem preenchimento dos requisitos objetivos. Não é possível. A lei prevê expressamente que o benefício de progressão de regime sem preenchimento dos requisitos objetivos só é possível para as colaborações realizadas após a sentença. Então o juiz analisa essas formalidades, essas adequações. É isso que esse artigo está dizendo. Então ele analisa a regularidade da colaboração, a sua legalidade e a compatibilidade e adequação desses benefícios. Tá bom? E ele também analisa a adequação dos resultados da colaboração resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo que a gente viu lá na frente. Entregar a estrutura da organização, o proveito criminoso, liberar a vítima, esse tipo de coisa. O juiz analisa a adequação desses resultados com os resultados mínimos exigidos, tá? Os resultados da colaboração, perdão. Com esses resultados mínimos exigidos por esse artigo. Então o juiz vai ver lá e fala, porra, só a redução da pena deram um 6 de redução para a pena, o cara entregou tudo, todos os requisitos mínimos lá exigidos, ele cumpriu todos. Não, calma, tá desbalanceado isso aí, tá bom? O juiz analisa se essa colaboração tem relação com os objetivos. Ou então ele fala, pô, mas beleza, vocês estão dando um prêmio pro cara, mas ele não cumpriu nenhum desses requisitos? Não pode, não vou homologar, tá bom? Ele também verifica, o juiz, a voluntariedade da manifestação de vontade. Especialmente, prestem atenção, é importante isso, especialmente nos casos em que o colaborador esteve sob efeitos de medidas cautelares. Por que isso é importante? O juiz, esse acordo não tem que ser espontâneo, né? O cara não tem que, de livre e espontânea vontade, ir lá falar que ele quer colaborar, mas tem que ser voluntário. Ele pode ser convencido por isso, mas ele tem que querer, ele tem que estar lá voluntariamente, tá? O juiz tem que analisar essa voluntariedade. Por quê? Porque ela, além de ser um requisito intrínseco à colaboração premiada, ela tem que ser analisada com mais cuidado ainda quando o colaborador estiver sob efeito de medida cautelar, ou seja, se ele está preso temporariamente, se ele está preso preventivamente. Essa medida cautelar pode afetar a voluntariedade dele, porque é óbvio que quem está preso, está sofrendo ali as mazelas do encarceramento, muitas vezes ele tem uma tendência a querer negociar para escapar da prisão. Então o juiz tem que aferir a voluntariedade daquilo lá, tá bom? Parágrafo 7º-A. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Código Penal, Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia, na forma do que a gente já conversou, ou já tiver sido proferido a sentença. Então, galera, o juiz tem duas etapas de atuação no acordo de colaboração premiada. Primeiro, o juiz verifica lá no início a voluntariedade e a regularidade do acordo, que nem a gente acabou de falar, e homologa. Fala, opa, legal.
Os requisitos legais estão preenchidos, adequação dos resultados da colaboração com os requisitos mínimos, tá tudo lindo. Beleza, vou homologar esse acordo de vocês aí. Homologo que diante disso aqui você vai ter a redução da pena em 2/3. Só que isso aí acontece geralmente lá no começo, no meio do processo, geralmente antes da sentença. Só que isso tem que ser aplicado em algum momento. E só vai ser aplicado efetivamente no final do processo, na sentença, tanto o perdão judicial, como a redução da pena, como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E aí que o juiz analisa de novo. E aí nesse segundo momento, ele analisa o conteúdo e a efetividade daquela declaração, porque primeiro vem os termos, fala, ó, eu vou fornecer essa e essa e essa informação. Por isso fala, legal, eu vou atrás dessa informação. Se forem verdadeiras, você vai ter esse benefício. Juiz, você concorda? Ah, concordo. Pum, homologado. Aí lá no final, na sentença, o juiz vai analisar e fala, opa, legal. Realmente, a informação que o colaborador passou foi efetiva para atingir aquele resultado. Então, beleza, eu vou aplicar o que foi homologado no acordo. E o juiz vai e profere a sentença com a aplicação dos benefícios previamente acordados e homologados por ele. Tá bom? Então são duas as etapas de atuação do juiz. A primeira homologando e a segunda aplicando os benefícios efetivamente. Perfeito? Tranquilo, né? Beleza. Artigo 7º. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Ou seja, o colaborador sempre poderá recorrer. Não pode constar no acordo de colaboração premiada que ele abre mão do direito de recorrer. Não pode, ele pode sempre recorrer, tá bom? Guardem isso. É nula qualquer cláusula que restrinja o direito ao duplo grau de jurisdição, ao recurso, tá bom? Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender os requisitos legais, devolvendo as partes para as adequações necessárias. Atenção, porque esse artigo aqui, ele foi inserido, ele foi alterado, na verdade, pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Qual a grande diferença que ele trouxe? Ele determina que o juiz, se ele recusar a homologação, por não atender os requisitos, ele tem que devolver para as partes alterarem e adequarem novamente isso aí, as exigências legais. Antes do pacote anticrime, o próprio juiz podia fazer as alterações que ele entendesse necessárias. E aí vem o que eu já falei para vocês anteriormente. É novamente o legislador reforçando a atuação imparcial do juiz. Então, se o juiz entender que a proposta não atende os requisitos legais, ele devolve para as partes e fala, ó, galera, não vou homologar, se vira, ajeita esta porcaria. Tá bom? O juiz não pode mais, ele próprio falar, não, daqui que eu vou consertar isso aqui. Não, acabou. Tá bom? O pacote anticrime alterou isso, a alteração importante do pacote anticrime. Por isso eu reforço, é importante ler a lei e mais importante ainda é ler a lei atualizada, tá certo? Ler a lei atualizada. Onde você vai encontrar isso de forma gratuita? Site do Planalto. Google, digita aí, abre uma aba extra aí, lê, assista a aula com a lei do seu lado. Digita lá, Lei de Organização Criminosa, Planalto, pum, vai aparecer. Não existe fonte legislativa mais atualizada que o site do Planalto. Publicou hoje, uma lei já vai estar lá. Tá bom? Não precisa nem gastar dinheiro mais com vadimeco, porque, pô, terrível, você compra um vadimeco desse tamanho, gasta 200 pau. E dá uma semana, muda tudo, entra pacote anticrime, você vai usar de peso de papel. Eu mesmo tenho uns o meu apoio de monitor em casa do computador é um vadimeco, 2020, não serve mais para nada. Tá bom? Planalto. Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Então não é porque o acordo foi elaborado que o cara não vai ser mais ouvido, tá bom? Então ele pode ser ouvido a qualquer tempo. Parágrafo 10º. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então, pessoal,
Mesmo após a homologação, as partes podem desistir daquele acordo, tá? Mas nesse caso, não vão poder ser utilizadas as provas adquiridas contra quem colaborou, apenas em relação aos outros. Então, as provas autoincriminatórias que aquele sujeito produziu naquele acordo de colaboração premiada, não vão poder ser utilizadas em desfavor dele. Mas as informações eventualmente constantes ali, que foram depois da homologação, que constem naquele acordo, pode ser utilizada contra as pessoas contra a qual ele delatou, tá bom? O poder celebrante ali, a polícia ou o Ministério Público, pode se utilizar disso. Só não pode exclusivamente em desfavor do colaborador. Parágrafo 10A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Essa introdução veio também do pacote anticrime e em decorrência de uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que afirmava que o réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais do processo depois do réu que o delatou. Claro, para ele poder contrapor, se defender formalmente de todas aquelas afirmações do colaborador, que está delatando ele, dizendo que ele praticou um crime, que ele entregava a organização criminosa. Esse cara tem que se defender. Como ele vai se defender disso? Só se ele se manifestar depois. O advogado dele vem, não tem como. Então sempre o réu delatado, o cara que está sendo denunciado ali, está sendo, né, o dedurado, que está sendo dedurado, ele sempre terá a oportunidade de se manifestar depois do decurso do prazo concedido para o cara que delatou ele, para o colaborador. Show de bola? Parágrafo 11º. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia a gente já conversou, tá bom? Não é mais uma decisão com relação à validade, e sim acerca do inteiro teor do conteúdo, se atingiu ali os seus objetivos para ele poder, o juiz, aplicar efetivamente na sentença o que foi acordado e o prêmio constante do acordo. Parágrafo 12º. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou que não tenha sido denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Então, ainda que o colaborador tenha concedido em seu favor, tenha sido extinta a sua punibilidade de decorrência do perdão judicial ali, ou que ele sequer tenha sido denunciado naquele super prêmio do Ministério Público, sequer denuncia o cara, ele ainda pode ser ouvido durante o processo se houver requerimento nesse sentido, tá bom? Não é porque ele foi beneficiado com isso, que ele não participa ali mais do processo, que ele não pode ser mais ouvido, beleza? Parágrafo 13º. Inovação do pacote anticrime também. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador, tá? Então deve ser gravado, deve ter o termo do acordo, ele pode ser escrito, né? O termo do acordo, mas a declaração, o registro daquela tratativa, dos atos da colaboração tem que ser registrado por um meio de preferência audiovisual, gravação de voz e etc, para dar mais fidelidade às declarações, às informações do colaborador, tá bom? Parágrafo 14º. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará. Importante, hein, galera? Importante que você vai estudar lá em constitucional, você vai acabar se confundindo se você não prestar atenção e cair em pegadinha aqui. Parágrafo 14º. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio. Estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Então, o colaborador, ele renuncia ao direito constitucional dele ao silêncio. Sim. A gente sabe que não existe direito absoluto. Nem os direitos fundamentais são absolutos, nem o direito à vida é absoluto, não existe direito absoluto. E aqui a própria lei traz uma possibilidade em que traz uma possibilidade não, ela determina que o colaborador renuncie
ao seu direito ao silêncio e tem o compromisso de dizer a verdade, tá certo? Se o colaborador omite alguma informação relevante que ele deveria ter prestado para essa colaboração premiada, pode culminar na rescisão desse acordo. Entretanto, se o colaborador ele mente, presta uma informação inverídica em sua colaboração premiada, ele responde pelo crime do artigo 19 da lei aqui que a gente vai ver. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Parágrafo 15º. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deve estar tido por defensor de novo, né? Mais do mesmo, sempre tem que estar acompanhado do advogado, tá bom? Importante, tem uma decisão do STF, informativo 955, onde restou decidido que no interrogatório do delator, o advogado delatado terá que estar presente, tá bom? Então, o delator vai ser ouvido, o cara que está fazendo a colaboração vai ser ouvido em juízo, no interrogatório, o advogado do cara que ele está delatando tem que estar presente, beleza? Parágrafo 16º. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida apenas nas declarações do colaborador, ou seja, só com a palavra do colaborador. Ele tem que trazer algum outro elemento de prova que corrobore o que ele está falando, para que aconteça uma dessas medidas. Primeira, medidas cautelares reais ou pessoais. Não vai ter constrição de bens, não vai ter prisão preventiva do cara que ele está delatando só com base na palavra do delator, por motivos óbvios. Tá aqui, tá certo. E a outra medida é o recebimento da denúncia ou queixa e sentença condenatória. Então, galera, só com base na palavra do delator não poderá ter nenhuma medida assecuratória pessoal ou real, ou seja, não vai poder ter constrição de bens, não vai poder bloquear bens, contas, etc. E nem determinar a prisão de ninguém com base só na palavra do cara que está delatando. Sequer vai ser possível só o recebimento da denúncia ou da queixa-crime com base na delação, só com base na delação, tem que ter elementos que corroboram o que ele está falando, e tampouco uma sentença condenatória, né? Não tem nem que ver, é meio óbvio que você não vai poder condenar alguém só com a base na palavra do delator. Tem que ter elementos que subsidiem essas informações, tá bom? Parágrafo 17º, o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Como eu acabei de falar para vocês, se o cara omitir dolosamente algum fato que ele deveria ter revelado naquela colaboração, pode ser rescindida, tá? Mas se ele mentir deliberadamente, dolosamente, ele mentir, ele fornecer uma informação inverídica, ele pode responder pelo crime previsto no artigo 19 aqui da lei. Show? Parágrafo 18º. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Óbvio, né, galera? O cara vai delatar a organização criminosa e continuar participando? Vai continuar traficando? Vai continuar... Não. Então, o acordo pressupõe que o cara saiu fora. O cara parou de praticar as condutas ilícitas relacionadas com o objeto da colaboração. Tem... O artigo 5º ainda prevê alguns direitos para esse colaborador que são extremamente importantes aí para o bom desenvolvimento da colaboração, né? A gente vai ver aqui. Um deles, inciso 1º, usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica, né? Lei de proteção à testemunha, esse tipo de coisa que a gente vê em filme americano e que no Brasil não funciona. Inciso 2, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas. Inciso 3º, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, né? Um motivo óbvio, ele não vai ser conduzido no mesmo bonde lá, na mesma viatura que os caras que ele está delatando, vai apanhar, porra, né? 4, participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, que isso aí pode gerar um temor, pode influir nas declarações dele. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Gravem isso, que é aí que o seu examinador vai pegar, por escrito, tá bom? Ele tem que autorizar por escrito, tá? A veiculação de sua imagem. 6º, cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Foi alterado pelo pacote anticrime, tá? Antes era só pena, não falava da prisão cautelar.
Então agora a prisão preventiva e temporária tem que ser cumprida também em estabelecimento distinto dos demais corréus ou condenados. Antes, pacote anticrime falava só do cumprimento da pena, tá? Agora incluiu uma alteração muito positiva, incluiu a prisão cautelar também, né? Como a gente vê, são todos direitos muito importantes para permitir a boa fruição da colaboração premiada, né? O colaborador ele precisa de garantias, né? Afinal ele vai delatar criminosos, né? O famoso X9. Quem nunca ouviu aí X9 morre cedo? Então, é complicado. Então ele tem que ter algumas garantias para que ele se sinta confortável e seguro para poder delatar. Porque é interessante para o Estado a colaboração premiada. Tá bom? Artigo 6º traz o que deve constar no termo de colaboração premiada, no termo do acordo, tá? Ele traz aqui o relato da colaboração, seus possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público do delegado, declaração de aceitação do colaborador seu defensor, as assinaturas do representante do MP do delegado, os requisitos formais aí para elaboração, tá bom? Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e seu objeto. Importante. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz, que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Atente-se ao prazo, 48 horas. A gente vai ver que tem um prazo lá na frente que o juiz tem para decidir sobre a infiltração de agentes, que é de 24 horas. Não confundam. 48 horas para o juiz decidir sobre os termos da colaboração, tá? Como é que funciona isso? Essa distribuição sigilosa. Você tem que distribuir, princípio do juiz natural, né? Você não pode escolher o juiz que você vai levar. Você fala, eu vou naquele juiz porque ele é mais linha dura, vou levar lá para ele. Isso não existe, não pode. Constitucionalmente vedado. A gente respeita o princípio do juiz natural. Então você tem que chegar lá no fórum e no cartório do distribuidor e falar, ó, tem uma ação, pão. Tem um pedido de prisão, pum. E o cartório vai distribuir, se tiver mais juízes por sorteio, etc. E vai cair com cada juiz específico. A partir de critérios objetivos previamente estipulados, tá? Só que isso aí não pode vazar, né? O acordo de colaboração premiada ele é sigiloso. Então você vai chegar no cartório e vai falar, ó, tenho que distribuir um acordo de colaboração premiada. Tá aqui o pedido de homologação de acordo contendo apenas a identificação do colaborador do seu objeto. Qual é o fulano e uma colaboração premiada. O cartório distribui e fala, ó, caiu com o juiz tal. Tu fala, opa, beleza. Aí você vai diretamente com o juiz e entrega para ele todos os documentos necessários para que ele possa analisar e proferir uma sentença homologatória ou não. Show? Parágrafo 2º, o acesso dos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, óbvio. Assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Tá? Isso aqui não fere a súmula vinculante, que trata do direito de acesso aos autos pelo advogado, só que ela prevê uma especificidade aqui. Quando se tratar de colaboração premiada, tem que ser precedido de autorização judicial, tá bom? Então, atenção, acesso aos autos aqui, tratando de organização criminosa, delação premiada e tal, deve ser precedido, acesso aos autos pelo advogado deve ser precedido de autorização judicial. Perfeito, meus amigos? Prosseguimos, estamos quase acabando a nossa terceira parte. E parágrafo 3º, o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia da queixa-crime. Está aí o marco temporal do sigilo da colaboração premiada. Recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado, juiz, decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Então, quando a colaboração após a sentença... Quanto à colaboração após a sentença, como a gente já viu, pode ser admitida a progressão de regime, ainda que ausentes requisitos objetivos e não subjetivos. Um apanhado rápido. O colaborador tem que renunciar ao direito ao silêncio, importante a gente lembrar, e tem o compromisso de dizer a verdade. O conceito de organização criminosa a gente já viu, é muito mais complexo que o de associação criminosa.
pena deverá superior a 4 anos, não a 3 anos. O perdão judicial pode ser solicitado pelo MP ou pelo próprio delegado de polícia. Essa foi a nossa segunda parte, pessoal. A gente vai ingressar na próxima parte, terceira parte. Trataremos da ação controlada, infiltração de agentes e algumas outras peculiaridades finais da nossa lei. E em seguida teremos uma quarta parte com exercícios que eu separei especial aí para vocês verem, que isso aqui não é nem um bicho de 7 cabeças, que a gente resolve com a leitura atenta da lei, e que é isso aí, tá bom? Até já!